O rumor espalhou-se pelos corredores da escola secundária de Lisboa como um incêndio incontrolável. Num instante, todos os olhares se voltaram para mim, Pedro Silva, o aluno do último ano que, segundo diziam, estava perdidamente apaixonado pelo professor Carlos porque era gay. Nunca imaginei que uma conversa inocente sobre literatura depois das aulas pudesse transformar a minha vida num inferno. As paredes pareciam sussurrar o meu nome misturado com insultos disfarçados de piadas. Os amigos de ontem evitavam-me nos intervalos, e as mensagens no grupo da turma explodiam com especulações maldosas. Em casa, o silêncio da minha mãe era ainda pior que as palavras duras do meu pai. Eu, com apenas 19 anos acabados de fazer, sentia o peso de um segredo que já não podia esconder. Sim, eu era gay, mas o meu coração batia por outro, não pelo professor. Mas a verdade, essa, viria a abalar toda a escola de uma forma que ninguém esperava. Naquela manhã de outubro, o ar fresco de Lisboa entrava pelas janelas abertas do corredor principal, mas eu sentia apenas um frio interior que me apertava o peito. O professor Carlos Mendes, com os seus 35 anos bem vividos, sempre fora o meu mentor em literatura portuguesa. Falávamos de Camilo Castelo Branco e de como os personagens dele lutavam contra as convenções da sociedade. Naquela tarde anterior, ele tinha-me abraçado brevemente quando eu desabafei sobre a pressão familiar vinda do Porto, onde o meu pai ainda vivia preso a ideias antigas. Alguém fotografou o momento e, em poucas horas, o vídeo circulava no grupo da turma com legendas cruéis. O gay da escola finalmente revelou o seu crush no professor. Eu caminhava cabisbaixo, tentando ignorar os olhares. A minha mochila pesava como se carregasse todos os segredos do mundo. No recreio, João, o meu colega de turma desde o primeiro ano, aproximou-se discretamente. Ele era alto, de cabelos castanhos ondulados e um sorriso que sempre me acalmava. Pedro, não ligues a isso. São idiotas. Vamos falar depois das aulas, sussurrou ele. O meu coração acelerou, mas eu apenas acenei com a cabeça, com medo de que alguém ouvisse. João era o meu refúgio secreto, o rapaz por quem eu sonhava em silêncio há meses, mas nunca tive coragem de admitir. Em casa, à noite, o jantar foi tenso. O meu pai, que tinha vindo de Porto para uma visita curta, bateu com o garfo no prato. Filho, ouvi coisas na escola. Diz-me que não é verdade. Um homem não se apaixona por outro homem, muito menos por um professor. A minha mãe baixou os olhos para o prato, as mãos tremendo ligeiramente. Eu quis gritar que o problema não era o professor, que o meu coração pertencia a alguém da minha idade, mas as palavras ficaram presas na garganta. Subi para o quarto e chorei em silêncio, olhando para o Tejo pela janela, pensando em como a vida em Lisboa, que deveria ser a minha liberdade, se tornara uma prisão. No dia seguinte, as coisas pioraram. No intervalo, um grupo de rapazes do futebol bloqueou-me o caminho para a cantina. Então, Pedro, vais confessar ao professor o teu amor gay, riu um deles, enquanto os outros gravavam com os telemóveis. Eu empurrei-os e corri para a biblioteca, onde o professor Carlos me encontrou mais tarde, sentado num canto escuro. Pedro, eu sei o que está a acontecer. Não é culpa tua. Vamos resolver isto juntos, mas tens de ser forte, disse ele com voz calma. O seu olhar era de compreensão verdadeira, não de pena. Eu não sabia ainda que aquela conversa seria o início de algo maior. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Eu evitava os corredores lotados, passava o tempo com João em cafés escondidos perto da escola, falando de livros e de sonhos. Ele confessou-me que também sentia algo diferente, que o rumor tinha aberto portas para conversas que nunca tínhamos tido. Eu gosto de ti, Pedro. Não por causa do que dizem, mas porque és tu, disse ele uma tarde, enquanto o sol de outono iluminava a mesa. O meu peito encheu-se de esperança misturada com medo. Mas o preconceito não parava. A minha mãe recebeu uma chamada da diretora, pedindo uma reunião. O meu pai ameaçou tirar-me da escola e levar-me de volta para Porto. Eu sentia-me dividido entre a vontade de fugir e a necessidade de enfrentar tudo. O professor Carlos, discretamente, marcava reuniões extras para ajudar com o trabalho de fim de ano, mas na verdade era para me dar apoio. Ele falava de autores como Fernando Pessoa e de como a identidade era uma luta constante. Eu começava a perceber que não estava sozinho, mas o peso do rumor tornava cada dia mais pesado. Uma noite, sozinho no quarto, escrevi no diário: se a verdade sair, o que restará de mim? A tensão aumentava a cada dia na escola secundária. O rumor não se limitava aos alunos, professores sussurravam nos corredores e até a diretora me chamou ao gabinete para uma conversa séria. Pedro, entendemos que é jovem e que podes estar confuso, mas precisamos de esclarecer estas acusações para proteger a reputação da escola e a tua, disse ela com tom formal, enquanto eu olhava para o chão. Eu quis explicar que o abraço com o professor Carlos fora apenas de conforto, que o meu coração pertencia a João, mas o medo de ser julgado calou-me. Saí dali com os olhos marejados, sentindo que o mundo inteiro me observava. João tornou-se o meu único apoio verdadeiro.
Encontrávamo-nos depois das aulas no jardim junto ao rio, longe dos olhares. Sentados num banco de pedra, ele pegava na minha mão com cuidado, como se soubesse que eu precisava de tempo. Pedro, não tens de enfrentar isto sozinho. Eu estou aqui. O que sinto por ti não é um capricho, é real, confessou ele uma tarde chuvosa de novembro. As gotas batiam nas folhas enquanto eu contava-lhe os meus medos sobre a família. O meu pai, rígido como sempre, enviava mensagens diárias: pensa no futuro, filho. Homens não se beijam. A minha mãe, por sua vez, escrevia-me em privado: eu amo-te tal como és, mas o teu pai não entende. Aquelas palavras deram-me força, mas o conflito interno crescia. Eu questionava-me: seria eu forte o suficiente para assumir quem era? O professor Carlos notou a minha angústia e, numa das nossas sessões literárias, abriu-se um pouco mais. Pedro, eu também passei por algo parecido quando era jovem. A sociedade portuguesa mudou muito desde os anos 90, mas o preconceito ainda persiste. Não desistas de ti mesmo. Ele falava com uma sabedoria que me acalmava, mas eu não imaginava que ele guardava um segredo que mudaria tudo. Enquanto isso, um amigo de infância, Tiago, que eu julgava leal, começou a espalhar mais detalhes falsos no grupo da turma. Viu Pedro sair do gabinete do professor com um sorriso suspeito. É óbvio que é gay e apaixonado, escreveu ele. A traição doeu mais que os insultos dos estranhos. Em casa, o Natal aproximava-se e a família reuniu-se em Lisboa. O meu pai trouxe presentes, mas o seu olhar era de julgamento. Durante o jantar, ele disse: ouvi que há problemas na escola. Se for preciso, volto para Porto contigo. Eu explodi pela primeira vez: pai, o problema não é a escola. Sou eu quem sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A minha mãe interveio, pedindo calma, mas eu saí da mesa e corri para o quarto, onde chorei até adormecer. João mandou-me uma mensagem: amanhã falamos. Tu és corajoso. Aquela noite marcou o início da minha revolta interna. Eu comecei a escrever cartas para mim mesmo, listando os meus sonhos: formar-me, viver livremente em Lisboa, amar João sem medo. A escola, entretanto, fervilhava. Um grupo de alunos organizou uma petição contra comportamentos inapropriados entre professores e alunos. Eu era o alvo principal. O professor Carlos foi chamado à reunião da direção e defendeu-me com firmeza: Pedro é um aluno exemplar. Os rumores são maliciosos. Mas as vozes contrárias eram mais altas. Eu sentia o isolamento crescer, mas também uma determinação nova. Com João, planeávamos pequenos momentos de fuga, um passeio pelo bairro de Alfama, onde falávamos do futuro. Quando tudo isto passar, vamos viajar juntos, prometeu ele. O meu coração batia mais forte, mas o medo de perder tudo ainda pairava. O inverno trouxe dias mais curtos e sombras mais longas. Eu evitava as aulas de educação física, onde os comentários eram piores. Em vez disso, passava tempo na biblioteca, lendo sobre figuras históricas portuguesas que lutaram pela liberdade. O professor Carlos recomendava-me livros sobre direitos LGBT em Portugal após a Revolução de 1974. Aos poucos, eu percebia que a minha luta não era única. Mas o rumor ganhava força, e Tiago, o traidor, aproximou-se um dia no corredor: Pedro, desculpa, mas era para te ajudar a assumir. Eu afastei-me, magoado. A traição transformou-se em combustível para a minha coragem. A primavera chegou e com ela um novo nível de tensão. A escola preparava uma assembleia geral sobre bullying e inclusão, e eu sabia que o meu nome estaria no centro. João e eu passávamos mais tempo juntos, trocando olhares discretos nas aulas e mensagens à noite. Ele ajudava-me a preparar o discurso que eu talvez tivesse de fazer, mas eu ainda hesitava. Pedro, quando estiveres pronto, eu estarei ao teu lado, dizia ele, segurando a minha mão no parque. Aqueles momentos eram os únicos que me davam paz. Em casa, a minha mãe começou a mudar. Ela lia artigos sobre aceitação e conversava comigo em privado. Filho, o teu pai ama-te, mas precisa de tempo. Eu apoio-te sempre. O meu pai, porém, mantinha o silêncio frio. Uma noite, ele telefonou de Porto: se isso for verdade, não sei se consigo aceitar. As palavras cortaram-me como faca, mas eu respondi: pai, não é escolha. É quem eu sou. Desliguei com o coração partido, mas mais determinado. O professor Carlos intensificou as conversas. Numa tarde chuvosa, ele contou-me uma história do passado, um amigo de juventude que sofrera discriminação nos anos 90. Aquele amigo era como um irmão para mim. Ele pediu-me para proteger quem precisasse, disse ele, sem revelar mais. Eu senti que havia algo maior, mas não pressionei. A escola, entretanto, estava dividida. Alguns alunos apoiavam-me em silêncio, outros continuavam os comentários. Tiago tentou pedir desculpas novamente, mas eu ignorei-o.
A traição ensinara-me a escolher as minhas batalhas. João e eu partilhámos o nosso primeiro momento verdadeiramente íntimo, não físico, mas emocional. Num fim de semana, fomos ao Mosteiro dos Jerónimos e sentámos-nos num banco, falando de planos para depois da escola. Quero estudar em Lisboa contigo, Pedro. Construir algo real, confessou ele. Eu sorri pela primeira vez em semanas, sentindo que o amor entre nós crescia devagar, como uma planta que resiste ao vento. Mas o rumor não parava. Alguém enviou um vídeo antigo meu com o professor Carlos para a diretora, e a pressão aumentou. A assembleia aproximava-se. Eu passava noites em claro, ensaiando o que diria. O professor Carlos ofereceu-se para me ajudar a preparar uma apresentação sobre diversidade. Não é só sobre ti, Pedro. É sobre todos nós, explicou ele. Eu comecei a ver o professor não como suspeito, mas como aliado verdadeiro. A minha mãe notou a mudança e encorajou-me, fala com o coração, filho. O meu pai, surpreendentemente, enviou uma mensagem curta, pensa bem no que vais fazer. Aquilo era o mais próximo de apoio que ele conseguia dar. No dia da assembleia, o auditório estava cheio. Eu sentei-me na primeira fila, com João ao lado e o professor Carlos na plateia. O rumor tinha chegado ao auge, e todos esperavam uma confissão ou uma negação. Quando chegou a minha vez, levantei-me com as pernas a tremer. Eu sou gay. Sim, isso é verdade. Mas o professor Carlos nunca foi o meu amor. Ele é o mentor que me ajudou quando mais precisei. O silêncio foi absoluto. Mas eu ainda não sabia que a verdade maior estava prestes a explodir. A diretora pediu silêncio, mas o professor Carlos levantou-se. Antes de continuarmos, preciso de esclarecer algo importante, disse ele com voz firme. O auditório ficou em suspense. Ele contou então a história que guardara durante meses. O tio falecido de Pedro, um homem gay que sofrera discriminação nos anos 90 em Portugal, era seu amigo de longa data. Antes de morrer, o tio pedira-lhe para vigiar o sobrinho se algum dia ele mostrasse sinais de luta com a identidade. O abraço que viram não era romance. Era o cumprimento de uma promessa. Pedro precisava de apoio, e eu dei-lhe como amigo da família, revelou ele. O choque percorreu a sala como uma onda. Alunos murmuravam, professores trocavam olhares. A minha família, que assistia pela transmissão online, ficou em silêncio. O meu pai, em Porto, ligou imediatamente, filho, eu não sabia do teu tio. Desculpa. A verdade abalara toda a escola, não só porque expunha o preconceito, mas porque trazia à luz a história real de luta LGBT em Portugal. Eu senti um alívio enorme, como se um peso saísse dos meus ombros. João apertou a minha mão discretamente, os olhos brilhando de orgulho. Depois da assembleia, as coisas mudaram devagar. Alguns alunos pediram desculpas, outros começaram a conversar abertamente sobre identidade. Tiago, o traidor, aproximou-se com lágrimas. Eu tinha medo de assumir o meu próprio segredo. Desculpa, Pedro. Eu aceitei o pedido, sabendo que o preconceito também o ferira. O professor Carlos tornou-se herói discreto, e a escola organizou workshops sobre inclusão. Eu e João caminhávamos agora de cabeça erguida pelos corredores. O nosso laço crescia, conversas profundas, planos para o futuro, olhares que diziam tudo sem palavras. Em casa, a reconciliação foi lenta mas real. O meu pai veio a Lisboa e abraçou-me pela primeira vez em meses. Eu errei, filho. O teu tio sofreu muito. Não quero que tu sofras o mesmo. A minha mãe chorou de alívio. Eu sentia-me finalmente inteiro. As noites de insônia deram lugar a sonhos de liberdade. O professor Carlos, numa última conversa, disse-me, Pedro, cresceste. Agora voa. O fim do ano aproximava-se. Eu preparei o trabalho final com João ao lado, rindo das pequenas coisas. O rumor que quase me destruíra transformara-se em catalisador de mudança. A escola inteira falava agora de aceitação, e eu era prova viva disso. Mas o caminho ainda tinha obstáculos, olhares de estranhos na rua, dúvidas internas que voltavam de vez em quando. Com João, eu aprendi a enfrentá-las dia a dia. O verão chegou com a formatura. Eu e João vestimos as togas juntos, sorrindo para as câmaras. A minha família estava presente, o meu pai agora orgulhoso, a minha mãe radiante. O professor Carlos discursou sobre coragem e verdade, citando autores que tanto amávamos. A identidade não se esconde, revela-se e transforma o mundo, disse ele. Aplausos ecoaram, e eu senti lágrimas nos olhos. O rumor que começara tudo terminara em redenção. Depois da cerimónia, João e eu caminhámos pelo Tejo, de mãos dadas abertamente pela primeira vez. Pedro, crescemos juntos nesta jornada. Obrigado por seres tu, murmurou ele. Eu respondi com um abraço, sabendo que o amor entre nós era puro e forte, construído em compreensão e respeito.
O professor Carlos observava de longe, satisfeito com a promessa cumprida ao meu tio. Lisboa brilhava ao sol, e eu sentia-me livre. Os meses seguintes trouxeram novas aventuras, inscrição na universidade, planos de viagem, conversas profundas com a família sobre o passado. O meu pai até leu livros sobre história LGBT portuguesa, tentando compreender. Eu cresci não só como aluno, mas como homem que aceita o seu coração. João e eu planeávamos o futuro lado a lado, enfrentando juntos qualquer preconceito que surgisse. A escola mudara para melhor, com mais diálogo e menos julgamentos. Refletindo agora, vejo como cada escolha, enfrentar o rumor, confiar em João, aceitar o apoio do professor, me moldou. A crise de identidade transformou-se em força. A pressão familiar e social testou-me, mas eu emergi mais humano. O amor entre homens, como o meu com João, floresce quando se baseia em respeito e crescimento mútuo. A verdade, por mais chocante que seja, liberta. O amor entre dois homens consegue florescer apesar de todos os preconceitos e pressões sociais sem perder a sua essência. Verdadeiro ou falso?